Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, vamos começar o primeiro vídeo desse canal, que é HQ página por página. E o primeiro vídeo que nós vamos fazer vai ser sobre um HQ que contém nesse encadernado aqui. É a HQ do Incrível Hulk, a número 1, né? A HQ número 1 do Incrível Hulk. Que se encontra, deixa eu ver onde ela está aqui. Vai ser essa daqui, ó. É a primeira mesmo. Não é a primeira que saiu no abril não, viu? É a número 1. Primeira vez que o Hulk apareceu pro mundo. História de Jack Kirby e Stan Lee. Beleza? Mas vamos ver com mais detalhe na mesa, que é melhor? Vamos lá, porque a gente vê página por página, a gente conversa sobre algumas curiosidades que essa HQ tem. Ó, quem quiser comprar essa HQ, não sei se ainda tem na Salvat, mas essa HQ Origins tem a origem de muitos heróis dos anos de 1960. Beleza? Vamos lá pra mesa então? Estamos de volta, galera. Agora vamos por aqui e vamos abrir a nossa HQ, que é Origins da Marvel, né? De 1960. Tem várias histórias aqui, mas a história em particular que nós vamos ver é a Incredible Hulk número 1, certo? Então vamos lá. E durante que eu estiver falando sobre essa HQ, eu vou falar algumas peculiaridade sobre o personagem Hulk e o que me fez gostar do personagem, né? Porque na minha infância o personagem que me fez gostar de desenhos, que eu faço alguns desenhos, né? Isso é um assunto para um eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas uma hora eu vou falar que eu gosto de fazer desenhos, e outras coisas. É um assunto bem amplo. Bem, mas vamos lá. O que me fez gostar de querer desenhar na época foi o Incrível Hulk. Também não vou entrar em detalhes como aconteceu. Deixo para um vídeo onde eu vou falar especificamente sobre isso, né? Onde eu vou falar sobre isso mesmo. O que me fez gostar do Hulk foi que um dia eu encontrei na casa de uma pessoa, né? Uma revista, um gibizinho antigo da Abril do Incrível Hulk. Eu nunca tinha visto, e naquela época, né? Eu morava em Si. Eu nunca tinha visto um gibi, né? Assim, de super-heróis. Eu conhecia Tex, Zagor, acho que é Zagor, tanto faz, que um senhor tinha, né? Então ele costumava me dar alguns, meus pais às vezes pegavam alguns, né? E a gente ganhava e eu folheava aqueles gibis de faroeste. Mas gibis de super-heróis eu nunca tinha tido contato com um. E o primeiro gibi de super-herói que eu vi de super-herói foi do Incrível Hulk, né? Naquela época a nossa TV era preto e branco ainda, né? Então, quando passava as séries do Incrível Hulk na TV, eu vi o Hulk cinza. Na verdade, ele é cinza, né? Eu vi o Hulk cinza. Mas ele era verde já quando passava essa série na TV, né? E então, o que eu fiz? Me apaixonei por aquilo. Eu falei, putz, cara, que isso? Maravilhoso, né? Quero desenhar isso é legal. Quando fui tentar fazer, ficou parecendo aquele bonequinho que fica nos postos de gasolina da Michelin, sabe, todo cheio de dobrinha. Igual esse boneco aí, ó, no vídeo aí, ó, que vocês estão olhando no canto do vídeo aí, ó. Igualzinho esse bonequinho da Michelin. Bom, a HQ que eu tenho aqui é Origins, né? Eu não tenho a HQ que tem a origem do Hulk, uma revista solo, uma revista própria do Hulk. Saiu nos clássicos da Marvel agora, né? Grandes clássicos da Marvel. Eu não adquiri essa HQ,
né? Fiquei realmente só com outras HQs do Hulk. Eu não comprei essa revista em particular. Mas eu tenho essa história aqui na HQ da Salvat, né? Que saiu dentro de várias origens de outros personagens. Tem aqui a do Hulk. Serve pra gente dar esse pontapé inicial. Vamos folhear. Aqui a gente vê o Hulk. O Dr. Bruce Banner, né? E ele está fazendo o teste com a bomba gama. Temos aqui ele e o seu parceiro, o cientista Igor, né? Chama como Igor aqui. O coronel, bravo, querendo logo que esse teste seja feito. A filha dele, a Beth, fazendo algumas brincadeiras. E na página seguinte o Banner acha que precisa mais de um pouquinho de tempo, tal. O Igor quer saber da fórmula, porque que ele não sabe a fórmula, e se algo der errado, está questionando o Bruce disse, não, eu nunca erro, de repente, o que eles, antes, ele pede para acionar as contagens, né, e ele percebe que tem alguém lá fora, alguém que realmente, do nada, quis passear num deserto, né, num lugar bem longe da cidade, e põe o seu carrinho lá fora e está passeando. Aí o Dr. Banner pede para parar a contagem e corre para impedir que esse visitante inusitado permaneça no local, né? Aqui você vê que ele sai correndo, mas no momento que ele chega próximo lá de onde está o rapaz, a única coisa que ele consegue fazer é empurrar o rapaz para uma vala para proteger da radiação, mas ele não consegue ter a mesma sorte e ele é atingido por toda a explosão gama, né? No momento parece que nada aconteceu, né? Ele não causa nenhum efeito assim no seu corpo inicialmente, não tem ferimento, não tem queimaduras, e ele é levado, né, para um outro lugar, e ele começa a ficar com a mente assim um pouco confusa, né? Começa a querer saber o que aconteceu. Lembrando, pessoal, que o Hulk aqui, ele não se transformava como é nos dias de hoje, né? Quando ele se enfurece, que alguma coisa o irrita, né? Aqui o Hulk, somente nessa primeira transformação, ele começa a sentir os efeitos da radiação, sente que a radiação no seu corpo ela é muito grande e ele começa a se transformar. O rapaz que ele salvou é o Rick Jones, né? Que depois se torna uma pessoa que o acompanhará durante muito tempo, né? Ficará junto com Bruce durante várias oportunidades da revistas em si, que desenhada do Incrível Hulk. O Rick Jones estará presente ali. Alguns dados que eu não falei totalmente, porque a gente sabe que o Hulk foi criado por Jack Kirby e o Stan Lee em maio de 1962. Na história escrita por Lee Kirby, o Hulk é um selvagem, é um monstro poderoso, né? A inspiração veio dos filmes de Frankenstein de 1818, de Mary Shelley, né? E também a escolha também depois desse personagem por causa da adaptação pela Universal Pictures em 1931, né? Que é do filme O Médico e o Monstro, que é um outro filme muito interessante também. O seu alter ego, né, do monstro é o Dr. Robert Bruce Banner, né? Que foi atingido, né, a gente acabamos de falar, foi atingido pelos raios gamas, enquanto salvava o adolescente, o Rick Jones. E ao invés de morrer na explosão, né, o Dr. Banner foi condenado a esta maldição chamada Hulk. Um outro fato interessante também, que eu não falei, que eu falei que o Hulk ele se transforma aqui, quando ele sentiu os efeitos da radiação, o corpo dele se transformou, né? Outro fato interessante é que no começo das primeiras histórias, como essa aqui, né, a transformação do Hulk acontecia à noite. Como uma maldição mesmo, entendeu? Tipo uma maldição, tipo lobisomem. Mas Kirby e Lee tiveram uma ideia.
falaram, o que fazer? O que fazer com Golias Esmeralda? Então o Hulk começou a se transformar toda vez que tivesse enfurecido. Foi bem melhor. Já pensou? Podia acontecer o que fosse durante o dia, mas ele só ia se transformar à noite. Por quê? Nessa concepção do começo do personagem, eles viam o Hulk como um monstro mesmo. Aí não dá, aí nesse começo você não consegue perceber. Ele é o quê? Ele é um herói ou ele é um inimigo, um monstro assustador que vai matar pessoas? Eles ficaram no meio do caminho ali. O Hulk não aparentava ser um super-herói. Era algo que causava medo. Por quê? Até os traços, os desenhos do Kirby, você percebe que lembra muito o Frankenstein. Você vê nitidamente os desenhos do Jack Kirby aqui desenhando o Hulk, que é uma cópia deslavada do Frankenstein. Ele tentou fazer um monstro mesmo, algo assim bem assustador, assim, entendeu? Então a intenção do Jack Kirby era fazer isso daí. E a transformação à noite era para quê? Para criar mais essa coisa de medo, de assustador. Então é um monstro que aparece à noite, porque a noite é mais sombria, causa mais medo. Então a intenção era trazer o Hulk que ele se transformasse à noite. Essa era a intenção inicial. E a gente vem aqui no final desse capítulo 1, né, da primeira revista, que as revistas eram bem curtinhas. A primeira revista do Hulk eram poucas folhas, né? Aqui já estamos acabando. E vamos entrar na segunda parte. Eu vou passar meio superficialmente, não vou entrar muito em detalhe. O que eu queria mesmo era falar um pouco sobre, nesse primeiro vídeo do canal, era falar do personagem que me ingressou no mundo das HQs, do mundo das histórias em quadrinhos, que foi o Hulk. As histórias em quadrinhos de personagens de super-herói foi o Incrível Hulk que me fez gostar desse mundo, desse nicho que é HQs de super-heróis. Foi o Incrível Hulk. Uma outra curiosidade do Hulk que eu tenho aqui também, vendo aqui a revista, olhando, o Hulk aqui tá cinza, né? A gente sabe que no começo o Hulk era cinza. Mas por conta de uma má impressão da gráfica, começou a sair meio esverdeado, assim, sabe? Eu não sei se aqui tem alguma coisa aqui, né? Mostrando aqui que ele já saiu esverdeado. Aqui, ó. No número 2, você já percebe que o Hulk já tem algumas imagens meio esverdeado. Uma hora ele tá cinza, outra hora ele tá um jeito mais meio verde, assim. Ele não tá cinza por completo. Então já começa um erro da coloração da gráfica, né? Aí eles viram aquilo, o Lee e o Kirby viram aquilo. Falaram, e agora? Como solucionar esse problema? Né? O que eles fizeram? Os criadores gostaram tanto que deixaram o cara verde. Deixaram um monstrão verde, né? Mas a ideia inicial do Hulk não era ser verde, o Hulk era ser cinza. Não foi uma opção, vamos fazer ele verde agora? Não. Foi um acaso, um erro que o tornou ele verde. Então, se tornou verde. Isso é um dado interessante, né? E aqui o Hulk começa destruindo tudo, né? Você percebe que tudo que vem pela frente ele vai destruindo. E assim as histórias seguem. Depois ele volta a se tornar o Dr. Robert Banner. Dr. Robert Bruce Banner, né? E assim por diante. Na parte 3 também já tem mais um envolvimento da Beth aqui agora. O Rick Jones continua com ele. A gente teve visto antes. Esse primeiro vídeo aqui do canal do HQ página por página é mais mostrar para você algumas curiosidades do personagem e folhear aqui com vocês para que vocês possam ver um pouco da revista, que você se interessa também. Tem pessoas que não conhecem o personagem digamos assim, como realmente ele foi concebido, né? Então esse canal tem um intuito não de tentar levar informações nunca antes levadas para os leitores, mas sim tentar trazer pessoas que, como eu na minha época, não tinha acesso
a informação. Hoje está fácil ter, mas tem pessoas que mesmo assim não tem o lugar certo. Apesar que tem muitos caras muito bons aí fazendo conteúdo no YouTube que tá levando informações em cima para todo mundo, né? O meu intuito é trazer pessoas que não têm contato ainda com esse nicho, poder participar dessa nona arte, fazer como sentir a mesma sensação que eu tive quando eu era adolescente, ter aquela paixão, aquela vontade de poder ler, de poder saber mais. E então essa é a intenção desse canal. É fazer com que novos leitores começam a procurar e queiram também fazer parte desse universo. Desculpa. E para aqueles que já são, né, colecionadores, para aqueles que já são leitores de médio ou longo prazo, que compartilhe suas experiências, né, no comentário aí, diz qual foi a sua experiência a primeira vez que eles leram alguma HQ do Hulk, o que vocês sentiram, vocês pensavam que era o Hulk, era um monstro, era um super-herói, o Hulk voava, o Hulk pulava, o Hulk só podia saltar, o que vocês têm para falar? Eu quero que vocês ponham no comentário logo abaixo aí, primeiro vão lá, dá um like, curta, que é muito importante isso para mim, é muito importante, e que vocês comentem também. O comentário de vocês enriquece, faz com que a gente toma uma nova projeção, a gente possa ter uma nova percepção do que a gente pode fazer. Então seria muito bom mesmo que todos pudessem participar. Seria excelente. Outra curiosidade, o título foi cancelado na terceira edição, porque as publicações da Marvel dependiam de um número, não podia passar de certos números. Então a Marvel optou pelos títulos do Homem-Aranha, que foi válido, né? Mas 2 anos depois, o título do Hulk voltou em Tale of Astonish. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que muito interessante, é que além de eu ter visto o Hulk na primeira vez numa revista em quadrinhos, né? O personagem, que eu nunca tinha visto um super-herói, uma revista de super-herói, mas eu também acompanhava muito a série que passava na década de 80, somente na TV aberta, na Rede Globo. O Incrível Hulk da série era muito bom. Eu gostava demais, mesmo que era bem limitado, sabe? Não tinha muitos efeitos especiais, era uma coisa bem pobre. Mas na época causava até medo. Eu tinha medo de ver aquele cara se transformando na época. Olhava aquilo ali, eu sentia pavor de ver aquilo ali, né? Quem fazia o Hulk na época era o ator, se eu me lembro bem, Bill Bixby. Isso, Bill Bixby, acho que era esse mesmo, cara. Era muito legal. Só que parece, me corrijam se eu estiver errado, parece que eram 3 atores. O Bill Bixby, que era o que fazia o papel de David Banner. Olha só, outra curiosidade. Não era Bruce Banner. Na série ele não chamava Bruce, ele chamava David, tá? E nessa transformação existia 3 personagens. Existia o ator, o Bill Bixby, existia um outro ator que eu não me lembro o nome, né? Que ele intermediava a transformação entre do Bill Bixby para o que depois caracterizava o Incrível Hulk, que era um homem bem forte, poderoso, né? Que era o ator e... Como é que é o nome dele? Me fugiu da memória. Lou Ferrigno. Ele que depois quando terminava a transformação, era o Lou Ferrigno que aparecia nas telas. Mas entre essa transformação, se não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, existia um terceiro ator. Existia um terceiro ator no meio dessa transformação. Era o Bill Bixby e depois esse outro personagem e depois o Lou Ferrigno, que era o que definia a caracterização, a transformação final no Golias Esmeralda. Interessante isso, né? Tem pessoas que às vezes não sabem, tem pessoas que nem assistiu, mas dá uma procurada no YouTube que vocês vão ter uma informação melhor sobre isso, viu? É bem legal isso daí.
Bom, folheando aqui, a gente já chegamos aqui ao final, né? Aqui ele mostra são 5 edições aqui, são bem curtinhas uma da outra, né? São poucas páginas, e aqui a gente já ia entrar como essa revista é uma revista de origens, né? De personagens, a gente ia entrar na origem do Homem-Aranha. Mas é isso daí, eu espero que vocês gostem. Me desculpe alguns erros, algumas falhas. É o primeiro vídeo do canal, a gente está experimentando. Acredito que com o passar do tempo a gente pega mais confiança. Eu ainda não tenho todo o aparato, toda a tecnologia suficiente para fazer um trabalho de alto nível ainda. Por isso que vocês ainda vão vocês vão perceber alguns erros, sabe? Então as coisas estão caminhando, mas eu conto com a boa vontade de vocês. Humildemente eu peço que vocês, ao assistirem isso, dão um like, comentem, se inscreva principalmente no canal, compartilhe com outras pessoas, apoie, por favor. É muito importante isso. Mas não percam, gente, que eu vou fazer o segundo vídeo. Acredito que a gente vai ter uma sequência do Incrível Hulk, né? Eu quis aqui passar algumas curiosidades, mostrar um pouco, algumas páginas, né? Folheamos todas as páginas para que vocês pudessem ver o trabalho do Stan Lee e principalmente do Jack Kirby, né? Principalmente do Jack Kirby, que é os desenhos, porque a gente folheou. A gente falou muito pouco sobre o roteiro do Stan Lee. A intenção era mostrar mais, mostrar mesmo a página, não entrar muito, né, nessa coisa. Mas acredito que com o passar do tempo a gente vai falar mais de roteiro, a gente vai minuciar mais isso. Vamos esmiuçar mais um pouco a HQ. Tá ok? De uma parte da série do Incrível Hulk, que passava na TV Globo. A experiência que eu tinha quando ele começava a sua transformação. É só para compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês terem uma noção do que eu falei, do que eu tinha medo, por que causava medo. É claro que hoje, né, tantos anos depois, com tanta tecnologia, isso já não causa medo nenhuma criança, nem de 5 anos mais. Mas para a época, né, na época, a gente não tinha quase recurso nenhum, então qualquer coisa nos causava medo. Então vou colocar para vocês só para ter uma ideia da transformação aqui. Tá ok? Estamos de volta, galera. Bom, depois de termos dado uma boa olhada na origem do Incrível Hulk, conversamos bastante, falamos algumas peculiaridades sobre o personagem, falamos até da série que passou na televisão. Para aqueles que tiverem interessado comprar essa revista Origens, que contém a origem do Homem-Aranha e de outros personagens, eu acho que a Salt ainda deve ter, não tenho certeza. Mas quem quiser comprar a revista do Hulk número 1, tá saindo ainda nos grandes clássicos da Marvel ainda, nas revistas clássicas. Tem Thor, tem Capitão América e também tem do Homem-Aranha e tem do Hulk também. Se você quiser comprar, você vai encontrar essa revista do Hulk. O Hulk tem uma sequência, tem a 1, 2, 3, tem vários números. Pessoal, um minuto só, que eu acho que tem alguém me chamando. Bom, era o Correio, depois da pausa, era o Correio trazendo mais conteúdo. Bom, vou dar mais uma pausa para poder abrir melhor e já trago para vocês saber o que tem dentro desse pacote. Beleza? Vamos ver o que tem aqui. Opa, com cuidado, senão vai acabar. Nossa, aí sim, hein? Temos aqui, galera, mais Hulk. Mas essa aqui é da coleção Histórica Marvel. Essa daqui foi quando a Panini lançou, já faz o quê? Uns 5 anos, eu acho, 6 anos. Acho que foi em 2015 que saiu essas revistas. E eu vou trazer review desse conteúdo também, porque eu tenho algumas dessas aqui. Eu não tenho essa coleção completa, né? Acho que ela foi feita em 12 números. Essa aqui é a número 10, né? E essa aqui veio até com a caixa
é o número 9, que é a primeira dos 4 últimos volumes. Que essa aqui vai do 9, 10, 11 e 12. Isso aqui que tem em volta é a caixa que forma para poder guardar elas, entendeu? É uma caixa que vem junto, porque ela é número 9, ela vem com essa caixa aqui, ó. Na época era o valor de R$ 24,90. Eu paguei bem mais barato na Amazon, né? Tava em promoção, acho que eu devo ter pagado nessa revista aqui, acho que eu paguei R$ 12, eu acho. Acho que foi R$ 12 em promoção na Amazon. Acho que as duas ficaram questão de R$ 24, as duas juntas. Aí você tem um frete também, né? Mas galera, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço vocês. Não esqueça de ir lá, dar o like, se inscrever principalmente, compartilhar, falar pro pessoal. Desculpa alguns erros durante as gravações. A gente ainda não tem bastante equipamento de filmagem, nem de áudio. A gente está fazendo com as coisas mais simples possível. A gente está tentando levar o máximo possível de informação. O canal vai crescendo aos poucos. A gente não tem como fazer algo grandioso inicialmente. Então a gente vai fazendo as coisas com calma, com o que a gente tem no momento. E então eu conto com a colaboração de vocês. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas curtirem, incentivar, a gente tenta trazer melhor conteúdo. Mas agradeço desde já e que vocês possam acompanhar esse canal, não só hoje no primeiro vídeo de estreia, mas com os que vêm aí adiante.